From the Conference Center at Temple Square. Diretamente do Centro de Conferências da Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a Conferência Geral Anual número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. E música para esta sessão oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Membros e líderes da Igreja vieram de todas as partes do mundo para receber conselhos e instruções dos líderes gerais da Igreja. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Queridos irmãos e irmãs, damos-lhes as boas-vindas à primeira sessão da Conferência Geral Anual número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E estendemos as calorosas boas-vindas aos membros e amigos que participam aqui no Centro de Conferências e no mundo todo, onde quer que estejam. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais que estão presentes durante a conferência. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Clay Christensen e Richard Elliott ao órgão. O coro deu início a esta sessão cantando Que Firme Alicerce, e agora nos brindará com Firme Segui. A oração de abertura será proferida pelo elder Carl B. Cook, dos 70, e o coro cantará Brilha Meiga Luz. Steadfast faith in Christ,
Heavenly Father, Pai Celestial, somos gratos pelo privilégio de estarmos juntos para a Conferência Geral da Igreja. Somos gratos pelo Evangelho restaurado. Somos gratos por Jesus Cristo, por sua vida, por seu sacrifício expiatório e por seus ensinamentos. Agradecemos a Ti, querido Pai Celestial, pelo presidente Monson. Nós o amamos e o apoiamos. Oramos por ele e seus conselheiros e os 12 apóstolos. Oramos pelos nossos missionários, para que que o Senhor possa inspirá-los e protegê-los. Hoje, também oramos por aqueles que irão participar nesta sessão. Oramos para que tenham o seu Espírito com eles. Oramos para que os nossos corações e mentes sejam abertos, para que possamos aprender. Convidamos ao seu Espírito que esteja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigado por esta linda música. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Ele será seguido pelo Elder Jeffrey R. Rowland, do Quórum dos 12 Apóstolos. Teremos então o prazer de ouvir o Elder Ronald A. Rashband, da Presidência dos 70. Após seu discurso, o Elder Carlos H. Amado, dos 70, falará para nós. Presidente Monson. Meus amados irmãos e irmãs, como estou contente em lhes dar as boas-vindas a esta Conferência Mundial de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estamos reunidos como uma grande família de mais de 15 milhões de pessoas, unidos em nossa fé e em nosso desejo de ouvir e de aprender com as mensagens que nos serão apresentadas. Os últimos 6 meses passaram rapidamente, enquanto que o trabalho da igreja progrediu sem entraves. Tive o privilégio, há pouco mais de um mês, de dedicar o Templo de Gilbert, Arizona, um edifício magnífico. Na noite da véspera da dedicação, um evento cultural foi realizado no Parque Discovery, que fica nas proximidades do templo. 12.000 jovens se apresentaram num programa de 90 minutos. As danças, as músicas cantadas e as apresentações musicais foram extraordinárias. A região vinha sofrendo uma estiagem severa e creio que muitas orações foram encaminhadas ao céu nas várias semanas precedentes, pedindo chuva da qual tanto necessitavam. Infelizmente, ela chegou pouco antes da apresentação e continuou caindo durante todo o programa. Apesar de os jovens ficarem encharcados com a chuva e passarem frio por causa da queda de temperatura, todos sentimos o Espírito do Senhor. O tema do programa, Vivam Sempre Fiéis à Fé, foi retratado de modo magnífico por rapazes e moças sorridentes e entusiasmados. Apesar do frio e da chuva, foi uma experiência inspiradora e repleta de fé que aqueles jovens vão guardar com carinho na lembrança e contar a seus filhos e netos nos anos vindouros. No dia seguinte, foi realizada a dedicação do Templo de Gilbert, Arizona. Este se tornou o 142º templo em funcionamento da igreja. Ao contrário da noite anterior, o dia estava lindo e ensolarado. As sessões foram realmente inspiradoras. Participaram comigo o presidente Henry B. Eyring, o Elder Tad R. Callister e a esposa, o Elder William R. Walker e a esposa, e o Elder Kent F. Richards e a esposa. Em maio, será dedicado o templo de Fort Lauderdale, Flórida. Outros templos estão programados para ser concluídos e dedicados mais para o final do ano. Em 2015, esperamos terminar e dedicar novos templos em muitas partes do mundo. Esse processo continuará. Quando todos os templos anunciados anteriormente estiverem concluídos, teremos 170 templos em funcionamento no mundo inteiro. Embora, no momento, estejamos concentrando nossos esforços no término da construção dos templos previamente anunciados e não pretendamos anunciar nenhum templo novo no futuro imediato, vamos dar continuidade ao processo de identificar necessidades e de procurar locais para os templos que ainda estão por vir. Então, faremos os anúncios nas futuras conferências gerais. Somos um povo que constrói templos e que frequenta templos. Agora, irmãos e irmãs, estamos ansiosos para ouvir as mensagens que nos serão transmitidas hoje e amanhã. Os oradores buscaram a ajuda e a orientação dos céus ao prepararem suas mensagens. Que estejamos, todos nós, aqui e em outros locais, cheios do Espírito do Senhor e que sejamos elevados e inspirados
ao ouvir e aprender. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. President Monson, Presidente Monson, nós os amamos. Você se dedicou de todo o coração, saúde, a todo o chamado que o Senhor lhe deu, especialmente ao sagrado ofício que agora exerce. A igreja inteira lhe agradece por seu constante serviço e por sua incansável devoção ao dever. Com admiração e incentivo a todos os que necessitam manter-se firmes nestes últimos dias, digo a todos, e especialmente aos jovens da igreja, que se ainda não foram, certamente um dia serão conclamados a defender sua fé ou até a suportar alguma pressão pessoal, simplesmente pelo fato de serem membros de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esses momentos exigirão coragem e cortesia de sua parte. Uma missionária, por exemplo, escreveu recentemente: minha companheira e eu vimos um homem sentado num banco da praça da cidade, comendo seu lanche. Quando nos aproximamos, ele ergueu o rosto e viu nossas plaquetas missionárias. Com uma expressão terrível no rosto, ele se ergueu subitamente, levantou a mão para me bater. Desviei-me bem a tempo, mas ele cuspiu sua comida em mim e começou a nos ofender usando os mais terríveis palavrões. Afastamo-nos sem dizer nada. Eu tentava limpar a comida do rosto quando senti uma porção de purê de batata me acertar a nuca. Às vezes é difícil ser missionária, porque naquele momento eu tive vontade de voltar, agarrar aquele homenzinho e dizer: faça-me o favor. Mas eu não fiz isso. Para aquela devotada missionária, eu digo: querida filha, você passou em sua própria e humilde maneira a fazer parte de um círculo muito distinto de mulheres e homens que, talvez como disse o profeta Jacó do livro de Mórmon, consideram a morte de Cristo e carregam sua cruz e suportam a vergonha do mundo. De fato, a respeito do próprio Jesus, o irmão de Jacó, Nefe, escreveu: e o mundo, devido à iniquidade, julgá-lo-á como uma coisa sem valor. Portanto, o açoitam e ele o suporta. E ferem-no e ele suporta-o. Sim, cospem nele e ele suporta-o. Por causa de sua amorosa bondade e longanimidade para com os filhos dos homens. Tal como o que aconteceu com o próprio Salvador, houve uma longa história de rejeição e um preço dolorosamente alto que foi pago por profetas e apóstolos, missionários e membros de todas as gerações que tentaram honrar o chamado de Deus e levar a família humana a um caminho mais excelente. E que mais direi deles? Perguntou o autor do livro de Hebreus. Eles fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos, viram a ressurreição dos mortos, ao passo que uns foram torturados e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e cabras, desesperados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra.
Sem dúvida, os anjos do céu choraram quando registraram esse preço do discipulado em um mundo frequentemente hostil aos mandamentos de Deus. O próprio Salvador sentou-se no Monte das Oliveiras e derramou suas próprias lágrimas por aqueles que, por centenas de anos, haviam sido rejeitados e mortos a seu serviço. E então ele estava sendo rejeitado e morto. Jerusalém, Jerusalém, clamou Jesus, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. E nisso há uma mensagem para todo rapaz e toda moça desta igreja. Talvez vocês se perguntem se vale a pena assumir uma postura moral e corajosa na escola, ou ir à missão apenas para ver suas crenças mais queridas serem desprezadas, ou esforçar-se contra os muitos da sociedade que às vezes ridicularizam uma vida de devoção religiosa. Sim, vale a pena, porque a alternativa é ver nossas casas desoladas, pessoas desoladas, famílias desoladas, vizinhanças desoladas e nações desoladas. Portanto, esse é o fardo daqueles que foram chamados para transmitir a mensagem messiânica. Além de ensinar, incentivar e animar as pessoas, essa é a parte agradável do discipulado. De tempos em tempos, esses mesmos mensageiros são conclamados a preocupar-se, a divertir-se, a divertir e às vezes a apenas chorar. E essa é a parte dolorosa. Eles sabem muito bem que o caminho que conduz à terra prometida, que mana leite e mel, passa obrigatoriamente pelo Monte Sinai, com todos os seus mandamentos. Infelizmente, os mensageiros dos mandamentos divinos, em geral, não são mais populares hoje do que eram antigamente. Como pelo menos 2 missionárias sujas de saliva e de purê de batata podem confirmar. Ódio é uma palavra feia, mas hoje há pessoas que diriam junto com o corrupto Acabe: odeio o profeta Micaias, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Esse tipo de ódio pela sinceridade de um profeta custou a vida de Abinadi. Ele disse ao rei Noé: por eu ter dito a verdade, estáis irados contra mim. Por ter transmitido a palavra de Deus, julgais que sou louco. Ou poderíamos acrescentar caipira, machista, preconceituoso, rude, intolerante, ultrapassado e velho. É como o próprio Senhor lamentou com o profeta Isaías: esses filhos não querem ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes: não vejais. E aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Fazei que o Santo de Israel cesse de estar presente perante nós. Infelizmente, meus amigos jovens, uma característica de nossa época é que quando as pessoas desejam algum Deus, querem que sejam deuses que não exijam muito, deuses confortáveis, que não apenas não incomodam, mas também não fazem nada. Deuses que nos afagam a cabeça e nos fazem rir, e depois nos dizem para ir correr e apanhar algumas flores. São como Deus, o homem criando Deus à sua própria imagem. Às vezes, e essa parece ser a maior ironia de todas,
Essas pessoas invocam o nome de Jesus como alguém que foi esse tipo de Deus confortável. Será mesmo? Ele que disse que não devemos não apenas abster-nos de quebrar os mandamentos, mas jamais devemos sequer pensar em quebrá-los. E que se pensarmos em quebrá-los, já os teremos quebrado no coração. Será que isso soa como uma doutrina confortável e fácil de ser aceita por qualquer pessoa? E o que dizer daqueles que simplesmente querem olhar para o pecado ou tocá-lo à distância? Jesus disse claramente que se seus olhos o ofenderem, arranque-os. Se o seu amor ofendê-lo, corte-a fora. Não vim trazer paz, mas a espada, advertiu ele aos que achavam que ele diria somente coisas amenas e agradáveis. Não é de se admirar que, sermão após sermão, as comunidades locais rogavam-lhe que saíssem dos seus termos. Não é de se admirar que, após milagre, seu poder foi atribuído não a Deus, mas ao diabo. É óbvio que aquela mensagem de para-choque, o que Jesus faria, nem sempre terá uma resposta que agrada a todos. No ápice de seu ministério mortal, Jesus disse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Para certificar-se de que eles compreendiam exatamente qual tipo de amor era aquele, ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. E qualquer que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será o menor no reino dos céus. O amor cristão é a maior necessidade que temos neste planeta. Em parte, porque se supõe que ele sempre deva ser acompanhado de retidão. Portanto, se o amor for o nosso lema, como deve ser, então, de acordo com a palavra dele, que é o amor personificado, devemos abandonar a transgressão e toda forma de promovê-la para outras pessoas. Jesus claramente compreendia o que muitos de nossa cultura moderna parecem esquecer. Há uma diferença crucial entre o mandamento de perdoar pecados, algo que ele tem a capacidade infinita de fazer, e a advertência de não tolerá-lo, algo que ele nunca fez, nem sequer uma vez. Amigos, especialmente meus jovens amigos, tenham bom ânimo. O puro amor de Cristo flui da verdadeira retidão, pode mudar o mundo. Testifico que o Evangelho verdadeiro e vivo de Jesus Cristo está na terra, que vocês são membros de sua igreja verdadeira e viva, procurando compartilhá-la. Presto testemunho deste Evangelho e desta igreja, em especial das chaves restauradas do sacerdócio, que liberam o poder e a eficácia das ordenanças de salvação. Estou mais seguro de que essas chaves foram restauradas e de que essas ordenanças estão novamente disponíveis por intermédio de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, do que eu estou seguro de estar de pé diante de vocês neste púlpito e de vocês estarem sentados diante de mim. Sejam fortes. Vivam o Evangelho com fidelidade, mesmo que as pessoas à sua volta não o façam. Defendam suas crenças com cortesia e compaixão, mas defendam-nas. Uma longa história de vozes inspiradas, inclusive aquelas que vocês ouvirão nesta conferência, e a voz que acabaram de ouvir indica-lhes o caminho do discipulado, que, Presidente Monson, eles indicam o discipulado cristão. É um caminho estreito e apertado, e sem grandes variações, mas que pode ser trilhado com emoção e sucesso, com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor de Deus a todos os homens. Ao seguirem corajosamente esse caminho, vocês encontrarão uma fé inabalável e a segurança contra os ventos malignos. Sim, contra os dardos no torvelinho.
sentindo forças tal como a da rocha de nosso Salvador e nosso Redentor, sobre quem vocês edificaram o seu discipulado devotado, não poderão cair. No nome sagrado do Senhor Jesus Cristo. Amém. On May 20th of last year, Em 20 de maio do ano passado, um gigantesco tornado assolou os subúrbios de Oklahoma City, no coração da América, socando uma trilha de quase 2 quilômetros de largura e 30 quilômetros de comprimento. Essa tempestade, uma série de tornados devastadores, alterou a paisagem e a vida das pessoas após sua passagem. Apenas uma semana após a tremenda tempestade, fui designado a visitar uma área em que casas e objetos estavam espalhados por bairros arrasados e devastados. Antes de partir, falei com o nosso amado profeta, o presidente Thomas Monson, que aprecia imensamente esses encargos dados pelo Senhor. Em respeito não apenas a seu ofício, mas também a sua bondade, perguntei: o que quer que eu faça? O que deseja que eu diga? Ele tomou ternamente a minha mão, como teria feito com cada uma das vítimas e cada um dos que ajudavam na devastação que ocorrera ali, e disse: primeiro, diga-lhes que eu os amo. Em segundo lugar, diga que estou orando por eles. Em terceiro lugar, por favor, agradeça a todos os que estão ajudando. Como membro da presidência dos 70, senti nos ombros o peso das palavras que o Senhor declarou a Moisés. Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Essas são palavras do passado, mas a maneira de agir do Senhor não mudou. Atualmente, na igreja, o Senhor chamou 317 setentas que servem em 8 quórums para ajudar os 12 apóstolos a carregar o fardo colocado sobre os ombros da primeira presidência. Com alegria, sinto essa responsabilidade no fundo da alma, tal como sentem meus irmãos, que são autoridades gerais. Contudo, não somos os únicos que auxiliam nesta obra gloriosa. Como membros da igreja no mundo inteiro, todos temos a oportunidade maravilhosa de abençoar a vida de outras pessoas. Aprendi com o nosso profeta o que as pessoas assoladas pela tempestade precisavam receber e ter: amor, orações e gratidão pelas mãos que ajudam. Nesta tarde, cada um de nós vai erguer o braço em ângulo reto para apoiar a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não se trata de uma mera formalidade, nem é algo reservado aos que são chamados para cargos gerais. O apoio a nossos líderes é um privilégio que vem acompanhado da responsabilidade pessoal de partilharmos os fardos deles e de sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. O presidente Monson disse: estamos cercados por pessoas que necessitam de nossa atenção, de nosso incentivo, de nosso apoio, de nosso consolo e de nossa bondade, sejam eles familiares, amigos, conhecidos ou estranhos. Somos as mãos do Senhor aqui na terra, com o encargo de servir e edificar seus filhos. Ele precisa de cada um de nós. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Será que vamos agir com amor quando nos depararmos com a oportunidade de fazer uma visita, dar um telefonema, escrever um bilhete ou passar um dia atendendo às necessidades de outra pessoa?
Ou acaso seremos como o jovem que testificou que seguia todos os mandamentos de Deus? Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. O jovem estava sendo chamado para um serviço maior ao lado do Senhor, para realizar a obra do reino de Deus na terra, mas ele recusou porque tinha muitas propriedades. E quanto às nossas próprias propriedades terrenas? Vimos o que o tornado pode fazer com elas em apenas alguns minutos. É muito importante que cada um de nós se esforce para ajuntar nossos tesouros espirituais no céu, usando nosso tempo, nossos talentos e arbítrio a serviço de Deus. Jesus Cristo continua a nos convidar. Vem e segue-me. Ele caminhou por sua terra natal, com seus seguidores de modo abnegado. Ele continua a andar conosco, a estar a nosso lado e a liderar-nos. Ao seguirmos seu exemplo perfeito, reconhecemos e honramos o Salvador, que tomou sobre si todos os nossos fardos por meio de sua sagrada e salvadora expiação, o mais sublime ato de serviço. O que ele pede a cada um de nós é que sejamos capazes e estejamos dispostos a tomar sobre nós o alegre fardo do discipulado. Em Oklahoma, tive a oportunidade de conhecer algumas famílias assoladas pelos fortes tornados. Ao conversar com a família Sorrell, fiquei particularmente tocado pelo que aconteceu com a sua filha, Tori, que na época estava na 5ª série do ensino fundamental na escola Plaza Towers. Ela e a mãe estão aqui conosco hoje. Tori e algumas amigas se encolheram num banheiro para abrigar-se quando o tornado se abateu ruidosamente sobre a escola. Ouçam, enquanto leio as próprias palavras de Tori, relatando o que aconteceu naquele dia. Ouvi algo atingir o telhado. Achei que era apenas granizo. O barulho foi ficando cada vez mais forte. Fiz uma oração pedindo ao Pai Celestial que nos protegesse a todas e nos mantivesse seguras. De repente, ouvimos um forte barulho de sucção e o telhado desapareceu bem acima de nossa cabeça. Ventava muito e havia muitos detritos voando ao nosso redor e me atingindo em toda a parte do corpo. Estava muito escuro lá fora e o céu parecia estar preto, mas não estava. Era o interior do tornado. Eu só fechei os olhos, esperando e orando para que acabasse logo. De repente, tudo ficou quieto. Quando abri os olhos, vi uma placa de trânsito bem na frente do rosto. Quase tocava meu nariz. Tori, a mãe dela, 3 de seus irmãos e vários amigos que estavam na escola com ela sobreviveram milagrosamente ao tornado. 7 de seus colegas de escola não conseguiram. Naquele fim de semana, os irmãos do sacerdócio deram muitas bênçãos aos membros que haviam sofrido com a tempestade. Senti-me humilde a dar uma bênção a Tori. Ao impor as mãos sobre a cabeça dela, uma escritura favorita me veio à mente. Irei adiante de vós. Estarei à vossa direita e à vossa esquerda. E meu espírito estará em vosso coração. E meus anjos ao vosso redor para vos suster. Aconselhei Tori a lembrar-se do dia em que um servo do Senhor impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou que ela havia sido protegida por anjos na tempestade. O auxílio que prestamos para resgatar as pessoas em quaisquer circunstâncias é uma medida eterna de amor. Esse é o serviço que conta. Com frequência temos a oportunidade de ajudar outras pessoas em seus momentos de necessidade. Como membros da igreja, todos temos a sagrada responsabilidade de carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves, de chorar com os que choram e de erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos.
Irmãos e irmãs, o Senhor está muito grato a cada um de vocês pelas incontáveis horas e atos de serviço, pequenos ou grandes, que vocês oferecem de modo tão generoso e benevolente a cada dia. O rei Benjamim ensinou o seguinte no livro de Mórmon: quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. O enfoque em prestar serviço a nossos irmãos e a nossas irmãs pode conduzir-nos a tomar decisões divinas em nosso cotidiano e a preparar-nos para valorizar e amar aquilo que o Senhor ama. Ao fazer isso, testemunhamos em nossa própria vida que somos seus discípulos. Quando estamos engajados em sua obra, sentimos o seu Espírito conosco. Aumentamos nosso testemunho, nossa fé, nossa confiança e nosso amor. Sei que meu Redentor vive, sim, Jesus Cristo. Sei que Ele fala por intermédio de seu profeta, nosso querido presidente Thomas S. Monson, nestes que são os nossos dias. Que encontremos a alegria que advém do sagrado serviço de carregar os fardos uns dos outros, mesmo os que são pequenos e simples. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus Christ, the Son of God, Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu e morreu em circunstâncias muito especiais. Ele viveu e cresceu em condições humildes, sem grandes posses materiais. Ele disse a respeito de si mesmo: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nunca recebeu honras, favores, reconhecimento, nem tratamento preferencial de líderes políticos desta terra, nem dos líderes religiosos de sua época. Tampouco se sentou nos locais mais elevados das sinagogas. Sua pregação foi simples, e embora multidões o seguissem, seu ministério sempre consistiu em abençoar as pessoas, uma a uma. Realizou inúmeros milagres entre aqueles que o aceitaram como o enviado de Deus. Ele deu a seus apóstolos autoridade e poder para fazer milagres e obras maiores do que as que ele realizou, mas jamais delegou a eles o privilégio de perdoar pecados. Seus inimigos se indignaram quando o ouviram dizer: vai-te e não peques mais, ou os teus pecados te são perdoados. Esse direito pertencia somente a ele, porque ele era o Filho de Deus e porque ele pagaria por esses pecados com sua expiação. Seu poder sobre a morte também foi um atributo divino. Jairo, o principal da sinagoga, implorou que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. O mestre ouviu sua súplica e, enquanto estavam a caminho, um servo chegou até Jairo e disse: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Ao entrar na casa, Jesus pediu que todos saíssem e, logo em seguida, tomando-a pela mão, disse: levanta-te. Em outra ocasião, quando viajava para a cidade de Naim, encontrou um cortejo fúnebre, no qual uma viúva chorava a morte de seu único filho. Cheio de misericórdia, ele tocou o esquife e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. As pessoas, vendo o milagre, exclamaram: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aquele milagre foi ainda mais digno de nota porque eles já haviam declarado que o rapaz estava legalmente morto e estavam indo sepultá-lo. Com 2 jovens trazidos de volta à vida, a evidência de sua autoridade e poder sobre a morte assombrou os crentes e encheu de temor aqueles que o difamavam. A terceira ocasião foi a mais impressionante. Marta, Maria e Lázaro eram irmãos que Cristo frequentemente visitava. Quando as pessoas o informaram da morte de Lázaro, ele levou 4 dias para chegar até a família. Ao consolar Marta, ele categoricamente testificou para ela:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando o Salvador pediu aos pranteadores que movessem a pedra do sepulcro, Marta timidamente lhe sussurrou: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Então Jesus lembrou a ela: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Depois dos 4 dias em que Lázaro ficou no sepulcro, os inimigos do Filho de Deus se viram diante de uma prova irrefutável, a qual não podiam ignorar, desprezar nem distorcer, e de modo insensato e maldoso, desde aquele dia, consultavam-se para o matarem. Mais tarde, o Cristo vivo celebrou em Jerusalém, junto com seus apóstolos, o último banquete da Páscoa. Estabeleceu a ordenança do sacramento e deu-lhes o mandamento de amarem-se uns aos outros por meio do serviço sincero. Depois disso, na mais sublime demonstração de seu amor pela humanidade e em pleno exercício de sua vontade, ele caminhou corajosa e determinadamente para enfrentar sua provação mais difícil. No jardim do Getsemane, em lugar de total solidão, sofreu a mais intensa agonia, sangrando por todos os poros. Em total submissão perante seu Pai, expiou nossos pecados e também tomou sobre si as nossas enfermidades e aflições para que soubesse como nos socorrer. Estamos em dívida com Ele e com nosso Pai Celestial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seu sacrifício abençoou a todos, desde Adão, o primeiro, até o último de todos os seres humanos. Traído por um dos seus, foi apressadamente condenado de modo injusto e ilegal, num julgamento manipulado e incompleto. Naquela mesma noite foi acusado do crime de blasfêmia e condenado à morte. Em seu ódio e sede de vingança, por ele lhes ter testificado que era o Filho de Deus, seus inimigos tramaram para que Pilatos o condenasse. Para esse fim, mudaram a acusação de blasfêmia para sedição, a fim de que sua morte fosse por crucificação. Sua condenação entre os romanos foi ainda mais cruel. A zombaria e o desprezo em relação a seu reino espiritual, a humilhante coroação com uma coroa de espinhos, sua dolorosa flagelação e prolongada agonia de sua crucificação pública, todas aquelas coisas foram uma advertência clara para todas as pessoas que se declarassem seus discípulos. No momento daquele seu sofrimento, o Redentor do mundo demonstrou excepcional autocontrole, sempre pensando em abençoar os outros. Com bondade e ternura, rogou a João que cuidasse de sua mãe Maria. Pediu ao Pai Celestial que perdoasse seus executores que o crucificavam. Tendo cumprido sua obra na terra, entregou seu espírito a Deus e deu seu último suspiro. O corpo físico de Cristo foi levado ao sepulcro e permaneceu ali por 3 dias, sem se corromper. Enquanto seus discípulos sofriam com tristeza, desânimo e incerteza, o Salvador, em outra fase do glorioso plano de seu Pai, estendeu seu ministério de um novo modo. No curto período de 3 dias, ele trabalhou incansavelmente para organizar o imenso trabalho de salvação entre os mortos. Aqueles dias se tornaram os mais repletos de esperança para toda a família de Deus. Durante aquela visita, ele organizou seus fiéis seguidores para que levassem as boas novas da redenção para aqueles que não tiveram em vida o conhecimento do glorioso plano ou que o haviam rejeitado. Eles passariam a ter a oportunidade de ser libertados de seu cativeiro e de ser redimidos pelo Deus, tanto dos vivos quanto dos mortos. Com seu trabalho terminado no mundo espiritual, voltou à Terra, unindo para sempre seu espírito e seu corpo físico.
Embora tivesse mostrado com autoridade seu poder sobre a morte, os relatos das Escrituras daqueles que ele trouxe de volta à vida antes de sua ressurreição mostram que eles estavam apenas voltando à vida, a qual havia sido milagrosamente prolongada, mas eles ainda viriam a morrer. Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado para nunca morrer novamente, passando a ter para sempre um corpo perfeito e eterno. Em seu estado ressuscitado, ele apareceu a Maria, que assim que o reconheceu, começou a adorá-lo. Nosso Redentor, com grande ternura, advertiu-a a respeito de sua nova e gloriosa condição. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, provendo um testemunho adicional de que seu ministério no mundo espiritual fora real e completo. Mais tarde, usando uma linguagem que confirmava a realidade de sua ressurreição, ele disse: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Depois de ir até o Pai, ele voltou novamente e apareceu a seus apóstolos. Mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Testifico que Cristo vai voltar de modo bem diferente do que foi a sua primeira vinda. Ele virá em poder e glória, com todos os justos e fiéis. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como o Príncipe da Paz, o Messias prometido, o Salvador e Redentor, para julgar os vivos e os mortos. Oro de todo o coração para que sejamos dignos de viver com Ele, que possamos servir com alegria e dedicação e que possamos permanecer fiéis a Ele até o fim, em nome de Jesus Cristo. Amém. O coro e a congregação cantarão agora em pé, Faze o bem, escolhendo o que é certo. Ao término do hino, a irmã Linda S. Reeves, segunda conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro, falará para nós. Ela será seguida pelo elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. O coro então cantará, Um novo mandamento vos dou. This is the 184th Esta é a Conferência Geral Anual número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Dear brothers and sisters, Queridos irmãos e irmãs, hoje tenho a bênção de ter meus 13 netos mais velhos na congregação. Isso me fez perguntar, o que quero que meus netos saibam? Nesta manhã, gostaria de falar francamente para a minha família e para a sua. Nós, líderes, estamos cada vez mais preocupados com a destruição causada pela pornografia na vida e na família dos membros da igreja. Satanás está atacando com uma fúria sem precedentes. Um dos motivos de estarmos aqui na Terra é o de aprender a lidar com as paixões e os sentimentos de nosso corpo mortal. Esses sentimentos concedidos por Deus nos ajudam a querermos casar e ter filhos. O relacionamento íntimo conjugal entre um homem e uma mulher que traz filhos para a mortalidade também deve ser uma experiência bela e amorosa, que une dois corações devotados em corpo e espírito, proporcionando uma plenitude de alegria e felicidade à medida que aprendemos a colocar o outro em primeiro lugar. O presidente Kimmel ensinou que no casamento, o cônjuge se torna tão importante na vida do outro que nenhum outro interesse, pessoa ou coisa jamais terá primazia sobre o cônjuge. O casamento pressupõe total lealdade e fidelidade. Há muitos anos, uma de nossas filhas estava visivelmente angustiada. Entrei no quarto dela e ela me abriu o coração, explicando que estivera na casa de uma amiga e havia acidentalmente começado a ver imagens e ações chocantes e perturbadoras na televisão entre um homem e uma mulher sem roupas. Ela começou a soluçar e expressou o quanto se sentia horrível pelo que tinha visto e gostaria de poder tirar aquilo de sua mente. Fiquei muito grata por ela confiar em mim, dando-me a chance de consolar-lhe o coração aflito e ajudá-la a saber como obter alívio por meio da expiação do Salvador. Lembro-me dos sagrados sentimentos que tive ao nos ajoelharmos juntas, como mãe e filha, e suplicarmos a ajuda de nosso Pai Celestial. Muitas crianças, jovens e adultos são inocentemente expostos à pornografia, mas um número cada vez maior de homens e mulheres está optando por vê-la e voltando a fazê-la repetidas vezes até isso se tornar um vício. Essas pessoas talvez desejem de todo o coração se livrar dessa armadilha, mas frequentemente não conseguem vencer isso sozinhas. Sentimos-nos imensamente gratos quando esses entes queridos decidem confiar em nós ou em um líder da igreja. Seria sábio não reagirmos com espanto, raiva ou rejeição, pois isso pode fazer com que eles se calem novamente. Como pais e líderes, precisamos aconselhar continuamente nossas crianças e nossos jovens, ouvindo com amor e compreensão. Eles precisam saber dos perigos da pornografia e de como ela domina a vida das pessoas, causando a perda do espírito, sentimentos distorcidos, enganos, relacionamentos prejudicados, perda de autocontrole e um consumo quase total de tempo, pensamentos e energia. A pornografia está mais sórdida, maligna e explícita do que nunca. Ao nos reunirmos em conselho com nossos filhos, juntos podemos criar um plano da família com padrões e limites, sendo proativos na proteção de nosso lar, usando filtros nos dispositivos eletrônicos. Pais, estamos cientes de que os celulares com acesso à internet e não os computadores são os maiores vilões? Jovens e adultos, se vocês foram apanhados na armadilha da pornografia criada por Satanás, lembre-se de como nosso amado Salvador é misericordioso. Percebem o quanto é profundo o amor que o Senhor tem por vocês, mesmo agora? Nosso Salvador tem o poder de purificá-los e curá-los. Ele pode remover a dor e a tristeza que vocês sentem e torná-los limpos novamente por meio do poder de sua expiação.
Nós, como líderes, estamos muito preocupados com o cônjuge e os familiares dos que sofrem com o vício da pornografia. O elder Richard Scott perguntou: se você estiver livre de pecados graves, não sofra desnecessariamente com as consequências dos pecados de outra pessoa. Vocês podem sentir compaixão, mas não devem sentir-se responsável por esses atos. Saiba que você não está sozinho. Existe ajuda. Há reuniões de recuperação de dependência à disposição, inclusive como teleconferências que permitem que o cônjuge ligue para uma reunião e participe sem sair de sua própria casa. Irmãos e irmãs, de que modo protegemos nossas crianças e nossos jovens? Filtros são ferramentas úteis, mas o maior filtro do mundo, e o único que vai funcionar, é o filtro pessoal interno que advém de um profundo e firme testemunho do nosso amor de nosso Pai Celestial e do sacrifício expiatório do Salvador por nós. Como levamos nossos filhos à conversão profunda e a utilizar a expiação do Salvador? Gosto imensamente da declaração feita pelo profeta Nefe sobre o que seu povo fez para fortalecer os jovens de sua época. Falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo e profetizamos de Cristo, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Como podemos fazer isso em nosso lar? Alguns de vocês já me ouviram contar como meu marido Mel e eu nos sentimos sobrecarregados ao criar 4 filhos pequenos. Ao enfrentar a dificuldade de criar os filhos e de lidar com as exigências da vida, estávamos desesperados por ajuda. Oramos e suplicamos para saber o que fazer. A resposta que veio foi bem clara. Não importa que a casa fique bagunçada, que os filhos ainda estejam de pijamas e que algumas responsabilidades fiquem sem ser cumpridas. As únicas coisas que realmente precisam ser feitas no lar são a oração, o estudo diário das Escrituras e a noite familiar semanal. Estávamos tentando fazer estas coisas, mas elas nem sempre eram a prioridade. Em meio ao caos, às vezes eram negligenciadas. Mudamos o enfoque e tentamos não nos preocupar com as coisas menos importantes. Nosso enfoque se tornou falar, nos regozijar, pregar e testificar de Cristo, esforçando-nos para orar e estudar as Escrituras diariamente e realizar as noites familiares semanalmente. Uma amiga me advertiu recentemente. Quando você diz para as irmãs que elas devem ler as Escrituras e orar mais, isso apenas as deixa estressadas. Elas acham que já têm muito o que fazer. Irmãos e irmãs, pelo fato de saber por experiência pessoal, preciso testificar sobre as bênçãos do estudo das Escrituras e da oração diariamente, e de realizarmos a noite familiar. São exatamente essas práticas que ajudam a eliminar o estresse, a dar orientação para a vida e acrescentar proteção ao nosso lar. Então, se a pornografia ou outras dificuldades atacarem a família, podemos suplicar ao Senhor por ajuda e esperar maior orientação do Espírito, sabendo que fizemos o que nosso Pai nos pediu. Irmãos e irmãs, se essas coisas não estiverem sendo praticadas em nosso lar, podemos todos começar agora. Se nossos filhos já são mais velhos e se recusam a nos acompanhar, podemos começar nós mesmos. Se fizermos isso, a influência do Espírito vai começar a encher nosso lar e nossa vida. E com o tempo, os filhos podem começar a aceitar. Lembrem-se de que os apóstolos vivos também prometeram que, se pesquisarmos nossos antepassados e prepararmos nossos próprios nomes da família para o templo, teremos proteção agora e por toda a vida, se nos mantivermos dignos de uma recomendação para o templo. Que promessas! Jovens, assumam a responsabilidade por seu próprio bem-estar espiritual. Desliguem o celular se necessário. Cantem o hino da primária.
Orem pedindo ajuda. Pensem numa escritura. Saiam do cinema. Pensem no Salvador. Tomem o sacramento dignamente. Estudem-o para o vigor da juventude. Sejam um exemplo para seus amigos. Façam confidências a seu pai ou sua mãe. Procurem o bispo. Peçam ajuda. O que quero que meus netos saibam? Quero que eles e vocês saibam que o Salvador vive e Ele nos ama. Ele pagou o preço de nossos pecados, mas precisamos nos ajoelhar diante do Pai Celestial, com profunda humildade, confessar nossos pecados e suplicar o perdão a Ele. Precisamos querer mudar nosso coração e nossos desejos e ser humildes o bastante para buscar a ajuda e o perdão daqueles a quem tenhamos magoado ou abandonado. Sei que Joseph Smith viu Deus, nosso Pai Celestial, e nosso Salvador Jesus Cristo. Sei disso porque perguntei a Deus. Sei que temos um profeta vivo na Terra, o presidente Thomas S. Monson. E o Senhor nunca vai nos abandonar. Ele é o profeta de Deus. Testifico do poder de nossos convênios e da bênção do templo. Sei que o livro de Mórmon é verdadeiro. Não posso explicar o poder desse grandioso livro. Somente sei que, aliado à oração, o livro de Mórmon tem o poder de proteger a família, fortalecer relacionamentos e dar-nos confiança pessoal perante o Senhor. Testifico essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. I greet you this morning, especially the young people. Cumprimento-os nesta manhã, especialmente os jovens que estão aqui no centro de conferências e no mundo todo. Vocês são uma geração escolhida com um destino. E como Elder Holland, falo especialmente para vocês. Há muitos anos, quando visitava nossa família na Flórida, um tornado surgiu não muito longe de onde estávamos. Não foi tão violento como o da história do Elder Rasband. Uma mulher que morava em um trailer entrou no banheiro para procurar segurança. Seu trailer começou a sacudir. Poucos momentos se passaram e então ela ouviu a voz da vizinha. Estou aqui na sala. Saindo do banheiro, para seu grande espanto, ela descobriu que o tornado havia erguido seu trailer, fazendo com que aterrissasse perfeitamente em cima do trailer da sua vizinha. Meus jovens amigos, o mundo não vai deslizar suavemente para a segunda vinda do Salvador. As Escrituras declaram que todas as coisas estarão tumultuadas. Brigham Young disse: "Foi-me revelado no princípio desta igreja que ela se espalharia, prosperaria, cresceria e se estenderia, e que na mesma proporção da difusão do Evangelho entre as nações da terra, o poder de Satanás se ampliaria." Mais preocupantes do que os terremotos e as guerras profetizadas são os redemoinhos espirituais, que podem arrancá-los de seus alicerces espirituais, fazendo-os aterrissar em lugares que vocês nunca imaginaram ser possíveis, às vezes sem que vocês percebam que se moveram. Os piores redemoinhos são as tentações do adversário. O pecado sempre fez parte deste mundo e sempre será, mas nunca foi tão acessível, insaciável e aceitável. Há, sem dúvida, uma força poderosa que subjuga os redemoinhos do pecado. Ela se chama arrependimento. Nem todos os redemoinhos da vida fomos nós que criamos. Alguns outros resultam das escolhas erradas de outras pessoas, e alguns acontecem porque estamos na mortalidade.
Quando menino, o presidente Boyd K. Packer contraiu uma enfermidade incapacitante, a poliomielite. Quando o elder Dalen Oaks tinha 7 anos, seu pai faleceu subitamente. Quando a irmã Carol F. McConkie, da Presidência Geral das Moças, era adolescente, seus pais se divorciaram. Os problemas acontecem a todos nós, mas se confiarmos em Deus, eles fortalecerão nossa fé. Na natureza, as árvores que crescem num ambiente de fortes ventos se tornam mais fortes. À medida que os ventos açoitam a terra muda, as forças internas da árvore fazem duas coisas. Primeiro, estimulam as raízes a crescerem mais rapidamente e a se espalharem mais. Em segundo lugar, as forças internas da árvore criam estruturas celulares que realmente tornam o tronco e os ramos mais grossos e mais flexíveis à pressão do vento. As raízes e os ramos, então fortalecidos, protegem a árvore dos ventos, que sem dúvida retornarão. Vocês são infinitamente mais preciosos para Deus do que uma árvore. Você é um filho ou uma filha dele. Ele fez com que seu espírito seja forte e resistente aos redemoinhos da vida. Os redemoinhos de sua juventude, tal como o vento que açoita uma árvore em crescimento, podem aumentar sua força espiritual, preparando-os para os anos que virão. Como vocês devem se preparar para seus redemoinhos? Lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, seus dardos no torvelinho, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados. Essa é a sua proteção no redemoinho. O presidente Thomas S. Monson disse: antigamente, os padrões da igreja e os da sociedade eram em grande parte compatíveis. Mas hoje há um grande abismo entre nós, que está tornando-se cada vez maior. Esse abismo, para alguns, desencadeia fortes redemoinhos espirituais. Permitam-me compartilhar um exemplo. No mês passado, a primeira presidência e o Quórum dos 12 publicaram uma carta aos líderes da igreja no mundo todo. Um trecho dela dizia: as mudanças efetuadas na lei civil não alteram nem podem alterar a lei moral que Deus estabeleceu. Deus espera que apoiemos e guardemos seus mandamentos a despeito de opiniões ou tendências divergentes na sociedade. Sua lei da castidade é clara. As relações sexuais só são lícitas se forem entre um homem e uma mulher que sejam legal e legitimamente casados um com o outro. Pedimos que estudem a doutrina contida em A Família, Proclamação ao Mundo. O mundo se distancia da lei da castidade dada pelo Senhor, mas nós não. O presidente Monson disse: o Salvador da humanidade descreveu-se como alguém que estava no mundo, mas não era do mundo. Nós também podemos estar no mundo sem ser do mundo, se rejeitarmos conceitos e ensinamentos falsos e permanecermos fiéis ao que Deus ordenou. Apesar de que muitos governos e pessoas bem-intencionadas tenham redefinido o casamento, o Senhor não o fez. No início, Deus determinou que o casamento fosse entre um homem e uma mulher, Adão e Eva. Ele determinou que os propósitos do casamento fossem bem além da satisfação e da realização pessoal dos adultos, enfocando coisas mais importantes, como preparar o ambiente ideal para que os filhos nasçam, sejam criados e edificados. Jamais nos esqueçamos disto. As famílias são tesouros do céu. Por que continuamos a falar sobre isso?
Como disse o apóstolo Paulo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, temos a responsabilidade de ensinar o plano de nosso Criador para seus filhos e advertir a respeito das consequências do desprezo a seus mandamentos. Recentemente, conversei com uma Laurel dos Estados Unidos. Vou citar um trecho do e-mail dela. No ano passado, alguns de meus amigos no Facebook começaram a publicar a postura deles em relação ao casamento. Muitos eram a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo e vários jovens santos dos últimos dias curtiram as publicações. Não fiz nenhum comentário. Decidi declarar minha crença no casamento tradicional de modo bem ponderado. Juntamente com a fotografia do meu perfil, acrescentei os dizeres: creio no casamento entre um homem e uma mulher. Quase instantaneamente comecei a receber mensagens. Você é egoísta. Você é intolerante. Um deles me comparou a um proprietário de escravos. E recebi esta mensagem de uma boa amiga que é um membro bem firme da igreja. Você precisa acompanhar os tempos. As coisas estão mudando e você deve mudar também. Não revidei, disse ela, mas não retirei minha declaração. Ela termina dizendo: às vezes, como disse o presidente Monson, você tem que ficar sozinha. Espero que nós, jovens, permaneçamos unidos na fidelidade a Deus e aos ensinamentos de seus profetas vivos. Devemos ter uma preocupação especial com aqueles que sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Esse é um redemoinho extremamente veloz. Quero expressar meu amor e minha admiração por aqueles que corajosamente enfrentam essa provação e permanecem fiéis aos mandamentos de Deus. Mas todos, independentemente de suas decisões e crenças, merecem nossa bondade e consideração. O Salvador nos ensinou a amar não apenas nossos amigos, mas também aqueles que discordam de nós, e até mesmo os que nos repudiam. Ele disse: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? O profeta Joseph Smith nos alertou para que sejamos moderados na estimativa de suas próprias virtudes e que devemos alargar a alma em relação a todos os homens e a todas as mulheres, até que desejemos levá-las nos ombros. No Evangelho de Jesus Cristo não há lugar para ridicularizações, bullying ou intolerância. Se tiverem alguma dúvida sobre o conselho de um dos líderes da igreja, discutam suas preocupações sinceras com seus pais e seus líderes. Vocês precisam da força que advém de confiarem nos profetas do Senhor. O presidente Harold B. Lee disse: a única segurança que temos, como membros da igreja, é aprender a dar ouvidos às palavras e mandamentos que o Senhor nos dá por intermédio de seu profeta. Algumas coisas exigirão paciência e fé. Talvez nem tudo seja de seu inteiro agrado. Pode ser que vá de encontro a seus pontos de vista políticos ou sociais. Algumas coisas talvez interfiram em sua vida social. Mas se vocês ouvirem tais palavras como se saíssem da boca do próprio Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra vós, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas. Outra proteção contra os redemoinhos da vida é o livro de Mórmon. Quando o presidente Henry B. Eyring era adolescente, sua família mudou-se para uma nova cidade. A princípio, ele achou a mudança desagradável e fez poucos amigos. Sentiu que não se encaixava no grupo de alunos de sua escola do ensino médio. Os redemoinhos o estavam açoitando. O que ele fez? Dedicou sua energia ao livro de Mórmon, lendo-o muitas vezes. Anos mais tarde, o presidente Eyring testificou: gosto imensamente de voltar ao livro de Mórmon com frequência e aprofundar-me no estudo dele.
Ele é o mais poderoso testemunho por escrito que temos de que Jesus é o Cristo. O Senhor nos deu outro meio de nos mantermos firmes, um dom espiritual mais poderoso que os redemoinhos do adversário. Ele disse: permanecei em lugares santos e não sejais movidos. Quando eu era adolescente, havia apenas 13 templos na igreja. Agora há 142. 85% dos membros da igreja moram num raio de 320 quilômetros de um templo. O Senhor concedeu à geração de vocês mais acesso a um templo sagrado do que a qualquer outra geração na história do mundo. Vocês já estiveram no templo, vestidos de branco, esperando para realizar batismos? Como se sentiram? Há um sentimento tangível de santidade no templo. A paz do Salvador subjuga os redemoinhos violentos do mundo. O que vocês sentem no templo é um padrão de como devem se sentir na vida. Encontrem seus avós e suas avós e seus primos distantes que já faleceram. Levem o nome deles ao templo com vocês. Ao aprenderem algo sobre seus antepassados, vocês verão os padrões de vida, de casamento, de filhos, padrões de retidão e, ocasionalmente, padrões que vão querer evitar. Mais tarde, no templo, aprenderão mais sobre a criação do mundo, sobre os padrões da vida de Adão e Eva e, o mais importante, sobre nosso Salvador, Jesus Cristo. Meus jovens irmãos e irmãs, nós os amamos e admiramos muito e oramos por vocês. Não deixem os redemoinhos arrastá-los para baixo. Este é o seu tempo, o tempo de permanecerem firmes como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Edifiquem seu alicerce mais firmemente na rocha de seu Redentor. Entesourem mais plenamente sua vida e seus ensinamentos incomparáveis. Sigam mais diligentemente seu exemplo e seus mandamentos. Adotem mais fortemente o amor do Salvador, sua misericórdia e os dons poderosos de sua expiação. Ao fazerem isso, prometo-lhes que verão os redemoinhos como o que eles realmente são: testes, tentações, distrações ou desafios que os ajudarão a crescer. E ao viverem dignamente, ano após ano, asseguro que suas experiências lhes confirmarão novamente e novamente que Jesus é o Cristo. A rocha espiritual sob seus pés será sólida e segura. Vocês se regozijarão de que Deus os tenha colocado aqui para fazerem parte dos preparativos finais do glorioso retorno de Cristo. O Salvador disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Esta é a promessa dele a nós. Sei que essa promessa é verdadeira. Eu sei que ele vive. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Agradecemos a todos os que participaram nesta manhã e expressamos nossa gratidão ao coro do tabernáculo pela bela música que nos brindou. Nosso último orador nesta sessão será o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após o discurso do presidente Eyring, o coro encerrará esta reunião cantando Ó Vem, Supremo Rei. E a oração de encerramento será proferida pelo elder W. Christopher Waddell, dos 70. Presidente Eyring. My dear brothers and sisters, meus queridos irmãos e irmãs, alguns de vocês foram convidados para esta reunião por missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esses missionários talvez já os tenham convidado a tomar a decisão de realizar um convênio com Deus, sendo batizados. Outros estão ouvindo porque aceitaram o convite de um pai, ou uma mãe, da esposa, ou talvez de um filho, feito na esperança de que decidam colocar os convênios que já fizeram com Deus novamente no centro de sua vida. Alguns de vocês que ouvem já tomaram a decisão de voltar a seguir o Salvador e sentem hoje a alegria de suas boas-vindas. Quem quer que sejam, ou onde quer que estejam, vocês têm nas mãos a felicidade de mais pessoas do que podem imaginar. Todos os dias e a toda hora, vocês podem decidir fazer ou guardar um convênio com Deus. Onde quer que estejam na trilha que os levará a herdar a dádiva da vida eterna, vocês têm a oportunidade de mostrar a muitas pessoas o caminho que conduz a uma felicidade maior. Se decidirem fazer ou guardar um convênio com Deus, estarão decidindo deixar um legado de esperança aos que vierem a seguir o seu exemplo. Todos seremos abençoados com a promessa de um legado como esse. Devo grande parte da minha felicidade na vida a um homem que não conheci na vida mortal. Ele era órfão, que se tornou um de meus bisavós. Deixou-me um legado inestimável de esperança. Deixem-me contar-lhes parte do papel que ele teve na criação de um legado para mim. Seu nome era Heinrich Eyring. Ele nasceu numa família muito rica. Seu pai tinha uma grande propriedade em Coburg, onde hoje fica a Alemanha. Sua mãe era a viscondessa Charlotte von Blomberg. Seu pai era o guardião das terras do rei da Prússia. Heinrich era o primeiro filho de Charlotte e Edward. Charlotte morreu aos 31 anos de idade, após o nascimento de seu terceiro filho. Edward morreu logo em seguida, tendo perdido todas as suas propriedades e riquezas devido a um investimento fracassado. Tinha apenas 40 anos de idade. Deixou 3 filhos órfãos. Heinrich, meu bisavô, havia perdido ambos os pais e uma grande herança material. Em sua história, ele disse que sentiu que sua melhor esperança seria ir para a América. Embora não tivesse familiares nem amigos lá, teve um sentimento de esperança em relação à sua mudança para a América. Foi primeiro para a cidade de Nova York. Mais tarde, mudou-se com a irmã mais nova para St. Louis, Missouri. Em St. Louis, um de seus colegas de trabalho era um santo dos últimos dias. Dele, recebeu um exemplar de um folheto escrito pelo elder Parley P. Pratt. Ele o leu e depois estudou cada palavra que conseguiu encontrar sobre os santos dos últimos dias. Orou para saber se realmente havia anjos que apareciam aos homens, se havia um profeta vivo e se ele tinha encontrado uma religião verdadeira e revelada.
Após 2 meses de um cuidadoso estudo e oração, Heinrich teve um sonho no qual lhe foi dito que fosse batizado. Um homem cujo nome e sacerdócio guardo em sagrada recordação, o Elder William Brown, realizaria a ordenança. Heinrich foi batizado num tanque de coleta de água de chuva em 11 de março de 1855 às 7h30 da manhã. Creio que Heinrich Eyring sabia na época que tudo o que estou lhes ensinando hoje é verdade. Ele sabia que a felicidade da vida eterna vem por meio de vínculos familiares que se perpetuam para sempre. Embora tivesse encontrado o plano de felicidade dado pelo Senhor, havia bem pouco tempo, ele sabia que sua esperança de alegria eterna dependeria das livres escolhas de outros que viessem a seguir seu exemplo. Sua esperança de felicidade eterna dependeria de pessoas que ainda não haviam nascido. Como parte do legado da esperança de nossa família, ele deixou uma história para seus descendentes. Nessa história, posso sentir seu amor por aqueles de nós que o seguiram. Em suas palavras, sinto sua esperança de que seus descendentes decidiriam segui-lo no caminho de volta a nosso lar celestial. Ele sabia que não se tratava de uma única e grande escolha a ser feita, mas de muitas pequenas escolhas, citando suas palavras. Desde a primeira vez que ouvi o Elder Anders falar, sempre frequentei a reunião dos santos dos últimos dias, e foram realmente muito raras as ocasiões em que deixei de ir à reunião, sendo ao mesmo tempo meu dever fazê-lo. Menciono isso em minha história para que meus filhos sigam o meu exemplo e jamais negligenciem esse importante dever de reunir-se com os santos. Fim da citação. Heinrich sabia que nas reuniões sacramentais poderíamos renovar nossa promessa de sempre nos lembrar do Salvador e de ter seu Espírito conosco. Foi nesse Espírito que lhe deu alento em sua missão, para a qual foi chamado poucos meses após aceitar o convênio batismal. Ele deixou como legado seu exemplo de perseverança fiel por 6 anos em sua missão, na região que na época era chamada de territórios indígenas. Para receber a desobrigação de sua missão, foi a pé de Oklahoma até Salt Lake City, uma distância de aproximadamente 1.770 quilômetros. Pouco depois, foi chamado pelo profeta de Deus para mudar-se para o sul de Utah. Dali, aceitou outro chamado para servir uma missão em sua terra natal, a Alemanha. Depois, aceitou o convite feito por um apóstolo do Senhor Jesus Cristo para ajudar a estabelecer as colônias dos santos dos últimos dias no norte do México. Dali, foi chamado para a cidade do México como missionário de tempo integral. Ele honrou esses chamados. Está sepultado num pequeno cemitério de Colônia Juárez, Chihuahua, México. Recito esses fatos não para engrandecê-lo, ou para enaltecer seus feitos, ou seus descendentes. Recito-os para honrá-lo pelo exemplo de fé e esperança que ele tinha no coração, ao servir Jesus Cristo, que o chamou. Ele aceitou esses chamados por causa da fé que ele tinha de que o Cristo ressuscitado e nosso Pai Celestial apareceram a Joseph Smith num bosque no estado de Nova York. Ele os aceitou porque tinha fé que as chaves do sacerdócio da Igreja do Senhor haviam sido restauradas, com o poder de selar as famílias para sempre, se elas apenas tiverem fé suficiente para guardar seus convênios. Tal como o meu antepassado Heinrich Eyring, vocês podem ser os primeiros de sua família a liderar o caminho rumo à vida eterna pela senda de convênios sagrados, realizados e guardados com diligência e fé. Cada convênio traz consigo seus deveres e promessas. Para todos nós, tal como foi para Heinrich, esses deveres às vezes são simples.
mas frequentemente são difíceis. Lembrem-se, porém, de que os deveres precisam às vezes ser difíceis, porque seu propósito é fazer-nos progredir ao longo do caminho que nos levará a viver para sempre com o Pai Celestial e seu amado Filho Jesus Cristo em família. Vocês devem lembrar-se das palavras do livro de Abraão. Citação: E estava entre eles um que era semelhante a Deus, e ele disse aos que se achavam com ele: Desceremos, pois há espaço lá, e tomaremos destes materiais e faremos uma terra onde estes possam habitar. E assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. E os que guardarem seu primeiro estado receberão um acréscimo, e os que não guardarem seu primeiro estado não terão glória no mesmo reino que aqueles que guardaram seu primeiro estado. E os que guardaram seu segundo estado terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo o sempre. Fim da citação. Para manter nosso segundo estado, precisamos fazer convênios com Deus e cumprir fielmente os deveres que por eles nos são exigidos. É preciso ter fé em Jesus Cristo como nosso Salvador para cumprirmos convênios sagrados por toda a vida. Como Adão e Eva caíram, temos tentações, provações e morte como nossa herança universal. No entanto, nosso amoroso Pai Celestial nos deu a dádiva de seu amado Filho Jesus Cristo como nosso Salvador. Essa grande dádiva e essa bênção, que é a expiação de Jesus Cristo, trouxe consigo uma herança universal, a promessa da ressurreição e a possibilidade da vida eterna para todos os que nascem. A maior de todas as bênçãos de Deus, a vida eterna, somente receberemos se fizermos os convênios que são realizados na verdadeira Igreja de Jesus Cristo por meio de seus servos autorizados. Por causa da queda, todos precisamos dos efeitos purificadores do batismo e da imposição de mãos para receber o dom do Espírito Santo. Essas ordenanças precisam ser realizadas por aqueles que possuem a devida autoridade do sacerdócio. Então, com a ajuda do Espírito de Cristo e do Espírito Santo, podemos guardar todos os convênios que fazemos com Deus, especialmente aqueles que são realizados em seus templos. Somente assim, e com essa ajuda, alguém pode reivindicar sua herança de direito como filho de Deus em uma família eterna. Para alguns que me ouvem, isso pode parecer um sonho quase impossível. Todos já vimos pais fiéis que sofrem muito por causa dos filhos que rejeitaram ou que optaram por quebrar seus convênios com Deus. Mas esses pais podem obter alento e esperança ao ver o que aconteceu com outros pais. O filho de Alma e o do rei Mosias se arrependeram de sua violenta rebelião contra os convênios e mandamentos de Deus. A Alma, o filho, viu seu filho Corianton abandonar o pecado e prestar serviço fiel. O livro de Mórmon também registra o milagre dos lamanitas, que abandonaram sua tradição de ódio à retidão e fizeram o convênio de morrer para manter a paz. Um anjo foi enviado a Alma, o filho, e aos filhos de Mosias. O anjo veio por causa da fé e das orações de seus pais e do povo de Deus. Esses exemplos do poder da expiação agindo no coração dos homens nos dão coragem e consolo. O Senhor nos deu a todos a fonte da esperança ao esforçar-nos para ajudar aqueles a quem amamos a aceitar a herança eterna. Ele nos fez promessas de se continuarmos tentando reunir pessoas para Ele, mesmo que elas rejeitem seu convite. Sua rejeição o entristece, mas Ele não desiste. Tampouco nós devemos desistir. Ele nos deixou o exemplo perfeito por meio de seu amor persistente. Cito novamente.
E novamente, quantas vezes vos quis ajuntar como a galinha junta seus pintos sob as asas? Sim, ó povo da casa de Israel, que haveis caído. Sim, ó povo da casa de Israel, vós que habitais em Jerusalém. Assim como vós que haveis caído. Sim, quantas vezes quis ajuntar-vos como a galinha junta os seus pintos, e não quisestes. Fim da citação. Podemos confiar nesse desejo inabalável que tem o Salvador de trazer todos os filhos espirituais do Pai Celestial de volta a seu lar para com ele habitar. Todos os pais, avós e bisavós fiéis compartilham esse desejo. O Pai Celestial e o Salvador são nossos exemplos perfeitos do que podemos e devemos fazer. Eles nunca compelem as pessoas à retidão, porque a retidão precisa ser uma decisão pessoal. Eles nos permitem discernir a retidão e nos fazem ver que seus frutos são deliciosos. Toda pessoa que nasce no mundo recebe a luz de Cristo, que nos ajuda a ver e a sentir o que é certo e o que é errado. Deus enviou servos mortais que podem, pelo Espírito Santo, ajudar-nos a reconhecer o que Ele quer que façamos e o que Ele proíbe. Deus faz com que seja atraente escolher o certo, deixando-nos sentir os efeitos de nossas escolhas. Se escolhermos o certo, vamos encontrar a felicidade no devido tempo. Se escolhermos o mal, teremos tristeza e pesar no devido tempo. Esses efeitos são inevitáveis. No entanto, muitas vezes eles são adiados por um propósito. Se as bênçãos fossem imediatas, a escolha do certo não edificaria a fé. E como por vezes a tristeza também tarda muito, é preciso que tenhamos fé para sentir a necessidade de buscarmos logo o perdão para o pecado e não depois de vermos seus tristes e dolorosos efeitos. O patriarca Leí se entristeceu com as escolhas feitas por alguns de seus filhos e pela família deles. Ele era um grande e bom homem, um profeta de Deus. Em muitas ocasiões, ele lhes prestou testemunho do nosso Salvador Jesus Cristo. Foi um exemplo de obediência e serviço quando o Senhor o ordenou a deixar de lado todos os seus bens materiais a fim de poupar sua família da destruição. No final de sua vida, ele continuou testemunhando a seus filhos, tal como o Salvador. E apesar de conseguir discernir o coração deles e ver tanto o futuro triste quanto o maravilhoso, Leí manteve os braços estendidos para chamar sua família para a salvação. Hoje, milhões de descendentes do patriarca Leí estão justificando a esperança de que ele depositou neles. O que podemos fazer para aprender com o exemplo de Leí? Podemos fazer isso pelo estudo fervoroso das Escrituras e pela observação. Sugiro que pensem nisso tanto em curto quanto em longo prazo ao tentar prover um legado de esperança para a sua família. Em curto prazo haverá problemas e Satanás vai tentar derrubá-los. E há coisas que vocês devem esperar pacientemente, com fé, sabendo que o Senhor age em seu próprio tempo e à sua própria maneira. Há coisas que vocês podem fazer mais cedo enquanto seus entes queridos são jovens. Lembrem-se de que a oração familiar diária, o estudo das Escrituras em família e o testemunho compartilhado na reunião sacramental são mais fáceis e mais eficazes quando os filhos são pequenos. As criancinhas, em geral, são mais sensíveis ao Espírito do que imaginamos. Quando ficarem mais velhos, seus filhos vão se lembrar dos hinos que cantaram com eles, ainda mais do que a música. Eles vão se lembrar das palavras das Escrituras e dos testemunhos. O Espírito Santo pode trazer todas as coisas à lembrança, mas as palavras das Escrituras e os hinos vão durar mais tempo. Essas lembranças vão exercer uma atração que pode trazê-los de volta, caso se desviem por algum tempo, talvez por anos, do caminho de volta ao lar para a vida eterna. Vamos precisar da visão de longo prazo quando nossos entes queridos se sentirem atraídos pelo mundo e uma nuvem de dúvida aparentemente lhes sobrepujar a fé. Temos a fé, a esperança e a caridade de nos guiar para fortalecê-los.
Vi isso como conselheiro de 2 profetas vivos de Deus. Eles são indivíduos, cada qual com sua personalidade inigualável. No entanto, eles parecem partilhar um constante otimismo. Quando alguém os alerta sobre um problema na igreja, a sua resposta mais frequente é: as coisas vão dar certo. Eles geralmente sabem mais a respeito do problema do que as pessoas que soam o alarme. Eles também conhecem o modo de agir do Senhor, de modo que estão sempre esperançosos em relação ao reino. Sabem que Ele está no comando, Ele é todo-poderoso e isso importa. Se vocês deixarem que Ele seja o líder de sua família, as coisas vão dar certo. Alguns dos descendentes de Heinrich Eyring aparentemente se desviaram do caminho, porém muitos de seus trinetos vão aos templos de Deus às 6 da manhã para realizar ordenanças por antepassados que nunca conheceram. Eles fazem isso por causa do legado de esperança que ele deixou. Heinrich deixou uma herança que está sendo reivindicada por muitos de seus descendentes. Depois de tudo que pudermos fazer com fé, o Senhor vai justificar nossas esperanças por maiores bênçãos para a nossa família do que podemos imaginar. Todos somos filhos de Deus. Jesus de Nazaré é seu Filho amado e nosso Salvador ressuscitado. Esta é a sua igreja. Nela estão as chaves do sacerdócio e, por isso, as famílias podem ser eternas. Esse é nosso estimável legado de esperança. Presto testemunho disso, que é verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. King.
Our beloved Father who art in heaven, Nosso amado Pai que estás nos céus, nós humildemente nos achegamos a Ti no terminar desta primeira sessão da Conferência Geral, gratos pela inspiração, pela música e pelas impressões que tivemos do Espírito. Nós te pedimos, Pai, para nos abençoar, para que tenhamos a coragem e a fé necessárias para aplicar as mensagens e as lições que aprendemos, para que possamos apoiar o presidente Monson, que dirige e lidera esta obra. Somos gratos pelo que ouvimos dele e de outros oradores inspirados. Somos gratos por teu Filho Jesus Cristo e por seu sacrifício expiatório e pela oportunidade de edificar sobre esse alicerce e nunca cair. Pedimos que possamos fazer tudo isso em segurança e que possamos lembrar destas coisas que vimos hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the 184th Esta foi a transmissão da Conferência Geral Anual número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. This broadcast has been furnished as Esta transmissão foi oferecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.